É interessante como você vê uma história e conforme vai puxando o fio da meada, ela fica muito mais complicada do que poderia parecer inicialmente. Principalmente quando um dos personagens é um completo idiota. Tá, o Biden em si não é tudo nessa história, mas a política externa americana na administração dele, sim, é incompetente, beira a responsabilidade completa. Não sei se vocês andaram lendo sobre o AUKUS, a nova aliança militar, digamos assim, entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Se leram, vejam se te apresentaram essa história ou se ficaram faltando aí por aí alguns pedaços, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. AUKUS, os Estados Unidos bagunçando a casa. AUKUS, pessoal. O pessoal gosta dessa mistura de pedaço de nome de país, né? Tipo BRICS. Eu fico pensando se as pessoas montam o nome por sonoridade ou se tem briga. Ah, eu quero meu país na frente, se tem esse tipo de coisa. Deve ser por sonoridade, né? Porque, por exemplo, se ficasse o Cussal, ficaria bem ruim, né? Tipo, China entra em guerra com o Cussal de Biden. Não ia funcionar, né? Que porcaria. Bom, vamos em frente que com o Jabá a gente ganha mais. Para quem ainda não fez ainda, a gente pede para entrar lá no site, ou para quem está conhecendo a gente agora, pede para entrar lá no site www.saindodabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcasts, tá? A gente pede também para seguir a gente no nosso canal do YouTube. Tem gente que está ouvindo aqui, conhece a gente só pelo YouTube e agradece a presença também, tá? Mas quem não fez ainda, por favor, dá uma passada lá no YouTube, dá uma seguidinha lá que ajuda bastante. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto. Pede para dar um share nas suas redes sociais, se vocês gostaram do episódio, porque os caras escondem a gente pra caramba. E finalmente, jabá rápido hoje, hein? Pois é. Pede para anotar aí o nosso endereço no canal do Telegram, que às vezes a gente consegue colocar coisa lá que não passa no Facebook, por exemplo. Então anota aí. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Jabazinho rapidinho, vida que segue. Surpresa! O AUKUS chegou. Tava lá o mundo sentadinho no seu canto, sendo dominado aí pelas elites corporativas e aliança com o Estado, né? Que eles estão super amigos ultimamente. E eis que surge do nada uma novidade. Como vocês sabem, a Austrália tem batido forte na China e não raramente o Partido Comunista Chinês manda uns recadinhos mal criados, do tipo, meus mísseis chegam fácil ali na Austrália, hein? Sabe como é que é? Então, fica uma ameaça velada pelo não mútil. Eles não são muito sutis, a diplomacia chinesa. É bullying no duro, tá? Só que, ao contrário da maior parte dos países do mundo, com raras exceções, como por exemplo, Japão, Lituânia e a ilhota lá de Palau, a Austrália tem peitado a coisa com muita força, o que é definitivamente louvável. Isso significa que a Austrália, de repente, se viu envolvida em uma situação de risco militar, né? Consequentemente, entre outras ações, aí eles andaram dando uma puxada no orçamento militar, cresceu um pouco mais de 6% do ano passado para cá, que descontado a inflação vai dar uns 4%, não é muito, mas também é complicado você socar dinheiro nessa parte militar numa crise econômica geral, global, e ainda por cima com problemas de exportação exatamente para a China, tá? A questão é que, sendo uma ilha com 35 mil quilômetros de costa, é um continente, ter uma marinha forte sempre foi uma necessidade do país, o que não é exatamente uma realidade. Mais que isso, com a confusão no Mar do Sul da China e a possibilidade de conflito entre China e Taiwan, Japão, conflito com a rapaziada lá da região toda, o governo australiano sempre esteve aí meio que direta ou indiretamente envolvido também. Vamos lembrar outra coisa, que a Austrália, junto com os Estados Unidos, Índia e Japão, formam o famoso Quad, né? O The Quad, que tem foco exatamente na segurança na área de influência que circunda o Mar do Sul da China e os países da região. Ou seja, se em um dado momento a coisa ficar feia por lá,
é a Marinha Australiana que vai acabar sendo chamada também para fazer parte do serviço sujo. E para isso, ter à disposição equipamentos de ponta sempre seria um fator forte de vantagem militar. Só que atualmente a Austrália conta aí com 6 submarinos aí da década de 80 que eles mesmos denominam de classe Collins, que é uma versão alongada de um projeto sueco dos anos 80. Esses submarinos que, para falar a verdade, não são grande coisa, começam a apontar para o fim da vida útil deles, em contraste com os chineses, que estão com um armamento, vamos dizer assim, mais recente, e eles têm 58 submarinos, sendo deles 46 diesel elétrico, que são os mesmos tipo do Collins, né? Diesel elétrico, não é nuclear. E a China tem outros 12 submarinos, além desses 46, uma parte deles aí de estratégico e nuclear. Acontece que o plano de ampliação da base de submarinos australiano vem patinando faz anos, tá? Em 2009 teve a decisão, então, de começar o desenvolvimento de uma nova classe para substituir a Collins, que está ficando velha, né? Atrasa. Aí, em 2015, resolveram ver isso externamente, estudando projetos japoneses, alemães e franceses. E eis que daí começa a nossa história, tá? Os franceses ganharam a briga e a disputa com alemães e japoneses para serem os fornecedores de tecnologia em um contrato bilionaríssimo com a Austrália, nada mal. Mas, assim como antes, o processo com os franceses também não andou exatamente tão rápido e os custos começaram a se acumular também. E como eu já falei, com os submarinos atuais que já não eram exatamente excelentes, esperando essa coisa toda acontecer, né? Caminhando aí para a obsolescência, como é que ficaria a Marinha Australiana? E eis então que no dia 16, agora, esse mês, o Biden, o Johnson e o primeiro-ministro da Austrália, lá, o Scott Morrison, anunciaram uma nova aliança. E um dos principais pontos dessa aliança seria a transferência de tecnologia de submarinos nucleares para a Austrália. Chuta quem não gostou? Claro, o Macron não gostou. O Macron viu aí um contrato bilionário francês indo para o ralo. Mas tem uma coisa interessante, se o Macron não gostou, teve mais gente que não gostou também. Vamos dar uma olhada nessa história. Macron e os Três Olhos. Pois é, o Macron não ficou uma pistola com essa história. Ele ficou full pistola, como o pessoal fala. Eu confesso que eu, no lugar dele, também ficaria. A França realmente foi passada para trás bonito nessa história. E a gente não pode esquecer que a França é o mais antigo aliado dos Estados Unidos. E é isso mesmo. Quando os americanos ainda estavam aí às turras com o Império Britânico lá atrás, na época de independência, lá no passado, os franceses que financiaram parte da guerra de independência deles. Parte dos Founding Fathers eram um arroz de festa aí junto da elite francesa. Até porque, claro, se tinha alguma coisa que desagradava os britânicos, via de regra, agradava os franceses. Isso não é só recurso de retórica não, tá? Muitos políticos americanos ficaram arrepiados quando viram a notícia. E pior, quando Macron mandou chamar de volta o seu embaixador em Washington, que é um ato, assim, totalmente único na história dos dois países. Isso, como se sabe, chamar o embaixador, né, representa aí o mais baixo momento que pode chegar o relacionamento bilateral entre os dois países. O problema é que a França, na verdade, era o de menos, tá? Era o menos importante nessa história. Vamos ser francos. Francos ficou um trocadilho, né? Mas vamos ser francos. A França realmente era o que menos importava. Em primeiro lugar, na visão australiana, o projeto francês, que começou orçado em 30 e tantos bilhões de euros, já havia passado de 50 e as coisas não estavam andando nada bem. Outro ponto é que, dada a situação, os australianos tinham pressa em ter uma solução aí para essa parte, já que a situação de um eventual conflito com a China poderia escalar a qualquer momento. Pelo acordo, então, a Austrália vai servir de base para submarinos americanos nucleares, o que significaria proteção desde já. Outro ponto que pesou forte no chute do traseiro francês foi o próprio Macron. Sim, o Macron também não pode se queixar muito dessa história, não dá para ficar muito de mimimi, porque ele mesmo tinha uma posição muito ambígua com relação à China. E eu explico aqui.
Por um lado, de tempos em tempos, o governo francês manda unidades navais para atravessar lá o canal de Taiwan, para mostrar que, na visão francesa, aquilo são águas internacionais. Ou seja, se aquilo são águas internacionais, significa que a França enxerga Taiwan como um país. Ela não fala abertamente, como a maior parte dos países não fala, mas esse é o significado. Ou seja, é uma dica, né, que a França dá para a China de tempos em tempos. Por outro lado, o Macron faz discursos dizendo que a ideia de que se deva criar um bloco contra interesses chineses é contraprodutiva. Ou mesmo, como foi o caso em dezembro do ano passado, né, que o Macron apoiou a proposta da Merkel de criar na União Europeia um acordo comercial bem amplo com os chineses. Só que, criado esse acordo comercial, depois quem apostou nele, basicamente Merkel e Macron, ficaram com o mico na mão, porque o Parlamento Europeu derrubou o acordo por causa das violações claras de direitos humanos da China em função das perseguições aí com os uigures. Ficou mal para os dois, né? Significava, em princípio, que eles não estavam nem aí para os uigures e que estavam a fim de comércio e olhe lá. Ou seja, o Macron quer ou não quer combater violações de direitos humanos? Macron quer ou não quer ser um parceiro internacional na proteção de Taiwan e de outros países que têm tido suas águas territoriais constantemente invadidas pelos chineses? O problema é esse, ele não sai do muro. E como ele não se posicionou, levou, tá? Macron deveria ter ouvido as palavras aí do general Charles de Gaulle, que dizia que tratados são como rosas, duram tanto quanto duram, né? Para piorar as chances dos franceses, os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que faziam parte do famoso lá Five Eyes, né, junto com a Nova Zelândia e o Canadá, passaram a rever essa situação, e esses 5 olhos hoje basicamente se reduziram a 3. A primeira-ministra Jacinda Ardern da Nova Zelândia, que para se ajoelhar para o Partido Comunista Chinês não precisa nem fazer esforço, tá? Já havia dito que não queria continuar no acordo de troca de serviços de inteligência. Já tinha virado 4 zóio. Já o Trudeau tem confiança zero dos outros 3 países pela forma com que ele se relaciona com a China. Essas relações aí meio incestuosas com a China que ele tem, inclusive ele chegou a ter exercício militar dentro do próprio território canadense. Isso aí para os caras é um horror, né? Então, na verdade, estava sobrando 3 zóios só. Então, assim, o AUKUS, o dito AUKUS, serve também como uma versão enxuta do Five Eyes, e dentro dessa, vamos dizer assim, intimidade, melhor estar com parceiro de anos, como a Austrália, do que com franceses, que não sabem para que lado vão, né? Melhor ter submarino nuclear estacionado hoje lá na costa do que submarino diesel elétrico, sei lá, daqui quanto tempo, do jeito que a coisa vai, né? Aliás, não surpreendentemente, a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda, ela chiou de ter submarinos nucleares ali por perto da Nova Zelândia. Ela ficou meio putinha. Não é surpresa mesmo. Ela está preocupada com armas ocidentais perto da casa dela, mas quando o assunto é agressão, quando o assunto é expansionismo e o assunto é o emporcalhamento planetário feito pelos chineses, a administração dela raramente tem críticas em relação. Enfim, gente, dessa história toda, o Macron pois é. E o resto da galera? Bom, o que não faltou foi chilique e comemoração. De cara, aí, os parceiros americanos do The Quad ficaram meio decepcionados. E sim, em um certo sentido, com razão. Faria, em princípio, vamos dizer assim, se fosse analisar o Quad como se fosse de fato uma aliança militar, o que ele não é exatamente, faria mais sentido se juntasse o Reino Unido do que esvaziar o Quad, puxando a Austrália para um novo grupo. Os indianos especialmente ficaram com mais dor de cotovelo, tá? Ainda mais em um assunto que é caro para eles. A Índia também precisa de investimentos para renovar sua frota de submarino diesel elétrico. E também, num certo sentido, ficou um gostinho amargo na boca de que 2 dos seus parceiros no Quad estavam lá negociando secretamente nas costas deles sem nenhum tipo de aviso. E aí fica, né? Com parceiros assim, fica difícil confiar.
Mas vamos lá também, tem um outro lado que a gente não pode esquecer. Até anteontem a Índia sempre foi um país basicamente socialista. A Índia é amigona da Rússia, tanto que compra armamento de lá, não compra armamento americano. Então fica difícil os Estados Unidos também amarem os caras. A única coisa que mudou hoje de verdade é que todo mundo odeia a China e paciência, está tendo um governo agora de direita lá na Índia, mas ainda muito recente. Por outro lado, uma janela pode ter se aberto, tá? Há quem diga que a França acabou com essa história de arranjar um cliente potencial, os indianos. Quem sabe aí fica bom para todo mundo, final feliz para essa história. Vamos ver. Os japoneses e sul-coreanos, que são grandes interessados, obviamente, não abriram a boca, tá? E assim como os taiwaneses também não falaram nada. E no caso deles é melhor que não falassem nada mesmo, porque eles são basicamente o grande problema da região. Eles falarem que ficaram animados com a aliança militar contra a China, sendo considerados chineses pelos próprios, fica muito complicado. Então, melhor ficar na moita. Singapura e Vietnã, que são dois países que estão sempre arrepiados com o expansionismo chinês, comemoraram aí de uma maneira mais discreta, vamos chamar assim, a aliança. Os filipinos declararam que a aliança foi positiva, enquanto que indonésios e malaios fizeram biquinho, não gostaram não. O problema deles nem é que eles sejam a favor da China, ou seja, de um lado ou outro nessa história. A questão é que para esses países, especificamente Indonésia e Malásia, a Austrália é vista meio aí como uma subpotência imperialista regional, um tipo de assistente dos Estados Unidos na região e, portanto, um rival regional, tá? Mas é como se a Argentina reclamasse de algo do Brasil, né? Faz um pouco de diplomacia para avisar que não quer o mal de ninguém, que por sinal foi o que a Austrália fez com esses dois países. Não fica chateado comigo, não tem problema nenhum entre nós, etc. Mas de verdade, ninguém liga para a opinião deles, tá? Facadas em amigos. Claro, a gente não pode esquecer que o centro de toda essa confusão está na política externa de Washington. Veja, se por um lado tem razões práticas para o lançamento do AUKUS, por outro, como de costume, o que sai dessa administração democrata sai tudo errado. É o caso do Afeganistão. Ninguém disse que era para os Estados Unidos ficarem lá eternamente, mas não era para sair desse jeito, né, gente? Aliás, um parênteses aqui, tá? Já são 25 dias de abandono do país e adivinha, ainda tá cheio de americano e aliado por lá, tá? E a situação vai ficando cada vez mais apertada. Enfim, penso o seguinte, certamente com muito apoio e pressão da indústria de armamento americana, os americanos costuraram aí o AUKUS, certo? Mas deixaram os franceses enfurecidos e alguns aliados regionais do Oriente incomodados. Na sequência, dias depois, a confirmação de um encontro do Quad em Washington. Por sinal, hoje mesmo, tá? Um encontro presencial que é para demonstrar a importância para os participantes. Olha, gente, a gente ainda gosta de você. É melhor do que você ter um encontro virtual. A diplomacia americana vai tentar, e eu não sei porque não vai dar tempo, né? A reunião está sendo hoje mesmo. Eles vão tentar baixar aí a fervura e ao mesmo tempo buscar outras maneiras de isolar a China. Uma delas é mudar a estrutura aí de supply chain no que se refere a semicondutores, chips, né? Sim, a China depende quase que totalmente da importação de chips de fora, de outros países. E deve salivar quando pensa que ali do outro lado, pertinho deles, do outro lado do canal, tem Taiwan que domina o processo de fabricação. Imagina como eles querem. A coisa anda tão complicada, mas tão complicada, que a Huawei andou comprando loucamente chips e esse produto chegou a acabar faltando no mercado, subiu o preço, deu uma bagunça do cão no mercado. E estima-se que a Huawei, tem um estoque desse material até o ano que vem, para vocês terem ideia do quanto compraram. Depois, só Deus sabe o que eles podem fazer, porque o aperto está grande. Como o programa chinês para desenvolvimento dessa tecnologia não foi para frente, a China continua dependendo fortemente, quase que totalmente, do fornecimento internacional. Então, eles também têm que ter cuidado. A reunião do Quad tem, assim, então, em parte, a função de analisar uma mudança nesse fluxo e talvez aí a Índia tenha um papel importante.
não produz, hoje ainda não produz semicondutor, mas pode se desenvolver rapidinho com uma mãozinha externa, tá? E aí isolar a China de vez. Ou seja, quando a gente fala de AUKUS, não tá falando só de submarino não, tá? Mas a gente tá falando de política externa da Casa Branca. E sabe quem entrou nessa história toda com um sorriso nos lábios e tá saindo com cara de bunda, desculpa a expressão? O Boris Johnson. Depois de apaziguar os franceses, a administração americana, em princípio agora o Departamento de Estado está tentando buscar sinalizar com a França a realização de uma cúpula para discutir questões relacionadas à União Europeia. Isso. A administração Biden, de verdade, não está nem aí para os britânicos. E no panorama europeu, eles estão muito mais alinhados à União Europeia. Durante a campanha, eles já tinham, inclusive, sinalizado a ideia de que um acordo comercial Estados Unidos com os britânicos não era prioridade. E os britânicos realmente precisam desse acordo com a saída da União Europeia em função do Brexit, certo? Só que eles já tinham falado, gente, fica para depois. Com a cúpula, com Macron, a administração Biden deve reforçar esse ponto. E nessa história toda, o Boris Johnson, que começou todo felizão, com as suas tecnologias de submarino, no final deve sair com a mão abanando. Enfim, pode-se falar que os franceses dançaram porque têm sido ambíguos em relação à China, né? Mas o que a gente pode falar de uma política externa que dá uma facada nas costas do seu mais antigo aliado e, na sequência, dá uma facada em outro, né, em favor daquele que esfaqueou primeiro? Ou seja, complicado você sair dando facada nas costas de todo mundo. Que segurança você tem para negociar com os caras mais tarde? Verdade que os aliados americanos andam comendo o pão que o diabo amassou depois que o Biden entrou. Dá para citar aí a banana que a administração Biden deu para os seus aliados da OTAN, quando ele se retirou do Afeganistão e não avisou ninguém, né, e deixou um monte dos seus aliados lá dentro presos. Pois é, era a turma que estava desde o comecinho da invasão do Afeganistão junto com eles. O Biden não nega ser uma continuidade da política externa do Obama, quando dá mais atenção para os iranianos, em detrimento dos seus aliados sauditas. O Biden tem sido bastante discreto em questões relacionadas com Israel e, claro, sempre deixa um ponto de interrogação enorme na cabeça de qualquer um com relação à China. Principalmente em função do seu, digamos assim, histórico familiar, né? Aí você pergunta, gente, que porcaria é essa? Como é que se vai conseguir alguma estabilidade geopolítica negociando as coisas desse jeito? Facada atrás de facada, briga depois de briga. Que pergunta, gente? É uma porcaria democrata. É uma porcaria democrata como de costume. Bom, para quem sempre pediu foto da Lana, a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje ela resolveu participar do programa de maneira indevida. Então, depois da nossa trilha de fechamento, a gente vai deixar aí os bloopers da Lana, ela atrapalhando a nossa gravação de hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz aquele nosso jabaciço, é ótimo, jabacito expressíssimo. Pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, seguir a gente aí no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e também no nosso canal no YouTube, no Saindo da Bolha do YouTube. Pede para dar o share nas redes sociais e fazer o boca a boca sarado, tá bom? Finalmente a gente passa aí nosso endereço no Telegram, anota aí, bit.ly/Telegram/bolha, bit.ly/Telegram/bolha. Bom fim de semana para todo mundo. Vamos lá, para quem puder descansar, boa sorte. A gente continua não podendo, mas é isso aí. Vamos para frente, vamos brigar, vamos lutar, vamos trabalhar, porque o que a gente quer é que todos fiquem muito, muito mais super bem. Saindo da bolha. Bloopers da Lana. AUKUS, os Estados Unidos bagunçando a casa. AUKUS, os Estados Unidos bagunçando a... AUKUS, os Estados Unidos